Boa tarde a todos vocês, a paz e a graça do Senhor possa estar em nossas vidas, nosso coração, nossa família, nosso trabalho e principalmente naquilo que Deus quer fazer e está fazendo em nossas vidas. Amém? Confesso que mais uma vez, como disse o Dudu a semana passada, estou nervoso e isso faz parte da vida do pregador. Então, você que prega a palavra, seja no púlpito, seja em casa, seja no trabalho, seja no trem, seja no ônibus, sempre você vai ficar com essa responsabilidade, esse friozinho na barriga. Ontem, antes um pouco de começar a elencar aquilo que o Senhor quer falar com a igreja, eu falei, amor, tô com frio na barriga que você não tem noção. Ela falou, eu sei. É normal, viu, Dudu? É normal. O dia que não tiver mais esse frio na barriga, então desconfie. Porque você está fazendo a coisa na sua força, no seu braço, e não na força que vem de Deus. Você está disposto a obedecer, como diz o Dudu, a semana passada? Quem está a fim de obedecer a Deus? Diga, eu estou. Amém. Dudu, glória a Deus, que Deus continue te direcionando. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre maturidade. Falei para a Cris que nós vamos falar de maturidade até a Páscoa. Para a gente ficar bem macetado, sabe? Bem martelado. Esse prego vai até embaixo e não vamos ver nem a cabeça dele, de tanto que a gente vai enfiar ele na madeira. Vai ficar maduro. Amém? Então, essa é a maturidade, parte 3 do pastor já, ó, parte 3. Já preguei, essa é a terceira vez e hoje vamos conversar mais um pouquinho e o Senhor me deu um versículo que ele estava no meu coração, remoendo, e depois eu fui estudá-lo. E eu me surpreendi com a palavra do Senhor. Vamos continuar trabalhando a respeito daquilo que escreveu Paulo. A Cris falou sobre Tessalonicenses e hoje a gente vai falar sobre Timóteo. Jovem Timóteo. Vamos abrir lá em 2 Timóteo 2,15. O tema da mensagem de hoje é ser um obreiro aprovado. Alguém maduro é alguém que está selecionado, alguém que está aprovado, alguém que passou pelo teste e sentido, estou aprovado, estou pronto. Agora eu pergunto para você está pronto? Vou perguntar de novo, mas você pode falar sim ou não. Você está pronto? Então você não foi aprovado ainda, irmão. Misericórdia. Eu disse já o versículo onde eu vou ler, disse, muito obrigado. Eu vou primeiro ler na RA e depois eu vou ler com auxílio da parte técnica. Eu coloquei na amplificada, na Viva e na NLT, que são versões inglesas traduzidas para o nosso português. Então, primeiro na RA. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem com que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu vou ler de novo para vocês a leitura repetida, sabe? Para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco nesta tarde. Procura-te a Deus aprovado. Procura-te a Deus, olha, pulei. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora eu vou pular para a amplificada, por favor. A versão amplificada. Eu mandei pro Edinho, porque eu fui proibido de ler sem vocês acompanhar, viu? A minha mulher falou, não quero mais que você faça isso. Brincadeira, mas ela falou, não é bom. E vocês ficam boiando aí sem acompanhar, então tem que ter. Então, vamos lá. Tá pequeno para vocês aí, não? Dá para aumentar um pouquinho, Edinho, por favor? Que para mim aqui, sem óculos, jamais leria. Mas para vocês aí deve estar um pouquinho mais difícil. Tem como colocar uma só por página? Então é só para mim que está aparecendo na sequência? E aqui já está a Viva embaixo. Então só para mim que está pequeno. Agora melhorou aí, tá bom? Dá para ler?
Ou mais ou menos ainda? Tá mais ou menos ainda. Tá igual que tá aparecendo aqui? Edinho, disse que lá fora tá aparecendo igual aqui para mim, pequeno. Eu vou ler, vocês tentem então, com a sua lente de alto alcance, dê o zoom nos seus olhos. E vamos lá. Estude e seja zeloso e faça o máximo para se apresentar a Deus aprovado. Olha só, testado pela aprovação. Um obreiro que não tem motivo para se envergonhar, analisando corretamente e com precisão, manuseando corretamente e ensinando habilmente a palavra da verdade. Boa essa versão, né? Conseguiu melhorar lá, hein? Ficou bom, hein? Ficou bom? Ficou bom? Obrigado, Edinho. Agora eu vou ler na NVT primeiro, você volta lá, e depois na Viva. NVT. Como diz a Cris, é a versão Nutella. NVT, isso. Esforce-te sempre para receber a aprovação de Deus, a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem com que se envergonhar, e que ensina corretamente a palavra da verdade. Esforce-te, trabalhe, estude e seja zeloso. Apresente-se a Deus como um obreiro aprovado. Na Viva agora, por favor, volte lá. Estou bagunçando aí a cabeça de vocês, mas... Isso, Viva, muito bem. Viva, trabalhe arduamente para que Deus possa dizer-lhe: muito bem. Seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examinar o seu trabalho. Saiba o que a sua palavra diz e o que ela significa. Vocês gostaram dessa versão também? Muito boa, né? Pois, Edinho, pode passar no grupo para eles guardar. Agora eu vou ler na última versão aqui, a NLT também inglesa, que tem como título aqui, um trabalhador aprovado. Trabalhe duro, para que você possa se apresentar a Deus e receber sua aprovação. Seja um bom trabalhador, alguém que não precisa se envergonhar e que explique corretamente a palavra da verdade. Vocês estão vendo aqui como que é se apresentar aprovado a Deus? Como que é alguém que passou pela seleção e é um soldado valente, um bom trabalhador? É alguém que maneja bem a palavra. É alguém que consegue explicar a palavra. É alguém que entende e sabe manejar ela bem. Sabe discernir. Sabe falar sobre os contextos. Como aqui o tio Ké falou agora há pouco. Ele é alguém, sabe, que é sábio na palavra de Deus. Alguém que se dedica. Alguém que estuda. Alguém que todo ano, seguidamente, se não faz uma leitura anual, pelo menos faz duas. Esse é um obreiro aprovado. Então, como é que você está aí como um obreiro aprovado? Fiz aqui algumas perguntas e eu quero perguntar elas para você. Obrigado pelo copo de água, Toninho. Foi o Toninho que colocou água para mim. Você se considera um homem pronto? Fazendo essa reflexão da palavra, você é alguém que lê a palavra e se sente pronto para falar para alguém sobre as boas novas do reino e explicar para ele o contexto, e falar do começo ao fim, porque Deus amou o mundo, e aí Ele formou o mundo, e ele viu que o homem foi mal, e Ele salvou o mundo na promessa desde o início, que Jesus viria e salvaria o mundo. Você é alguém hábil, pronto, testado e aprovado? Você já foi testado e aprovado para isso? Você está pronto para a função a qual o Senhor falou, te escolheu desde o ventre, Cleia. Lá dentro Ele falou assim, Cleia, essa menina vai ser uma
menina que vai me louvar, que vai pregar cantando e falando, sendo mãe. Você está pronta para... Você pode se apresentar pronto. Ser aquilo que você nasceu para ser, você está pronto? Deus pode te colocar na função? Você está na sua função? E seja ela, até como enfermeira, mas lá você é uma enfermeira do reino dos céus. Pronta, não somente para salvar ali, fazendo o seu serviço, mas para proferir aquilo que maneja, aquilo que você tem, que é manejar a palavra da verdade. No sentido espiritual, Efésios 4:11. E você vai entender melhor no discipulado. Você que fez o discipulado vai entender o que eu vou dizer aqui. Agora você que não fez, vai entender melhor quando fizer o discipulado. Efésios 4:11 diz assim, que no seu sentido espiritual, no seu chamado, você nasceu, ele diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. No nosso discipulado nós dizemos que você tem algum desses 5 chamados. Ou você é apóstolo, ou você é profeta, ou você é evangelista, ou você é pastor e mestre. E eu não posso aqui abrir muito, mas eu vou deixar você curioso para você fazer o discipulado. Mas dentro desses ministérios você atua no serviço, no trabalho, em casa ou aqui na comunidade cristã. Esses são os ministérios do Senhor que Ele deu à igreja. E todos nós temos um deles, e tem uns que tem 2, tem uns que tem 3, tem uns que... Então, você tem um chamado, irmãos. Isso aí deixa... Seu chamado. Você nasceu, certo? Você cresce, você reproduz, você envelhece e você... Fala comigo, irmãos, prega comigo. Você morre, irmãos. É natural. Olha aí o bebê, qual que é o bebê mais novinho? É o Ian? É o mais novinho? Daqui a pouco tem um bebê novo aí. Mas ele nasceu, ele foi gerado na barriga da mamãe. E hoje ele está no colo ali, pulando, dançando. E ele vai crescer, irmãos. E ele vai, daqui a pouco, reproduzir. Imagine ele reproduzindo. Não pense em maldade agora, irmãos. Não pense, porque isso também faz parte. E ele vai envelhecer. E daqui a pouco ele vai ser pai, mãe. E aí o Dudu vai ser vô. Presta atenção. Já pensou, Tainá? Você é vó. E o pastor Alvo, bisavô. Uau. Irmãos, faz parte da vida. Nós estamos aí no ciclo da vida. Uns mais novo, outros mais... E outros mais velhos ainda, né, tio Ké? São etapas e ciclos da nossa vida que todo ser vivo passa. Nascer é o início do ciclo da vida de um ser vivo. Crescer é o desenvolvimento do ser vivo. Reproduzir é o processo do ser vivo que produz descendentes. E envelhecer é outra fase do ciclo da vida. Morrer é o fim do ciclo da vida? Do corpo, esse caído, sim. Mas não para aqueles que têm a esperança guardada em Cristo Jesus. Fazendo um paradoxo, tem muita gente que nasce, mas não cresce. Continua um bebê espiritual. Tem muita gente que está grande, mas é pequeno, porque ainda não desenvolveu. É um bebê espiritual. Não está pronto e está longe de estar pronto. A imaturidade, a criancice, não levar nada a sério. Tem gente que só cresce no tamanho. É o grandão, oh, que cara grande, ou musculosão. Não é você não, Tony, fica tranquilo, tá?
Mas só tem músculo na carne. Só tem tamanho. E como diz a minha mãe antigamente, só tem tamanho e safadeza. Fala, papai. Não amadurece de jeito nenhum. Só tem tamanho. Então, lembra? Tem gente que nasce, mas não cresce. Tem gente que cresce, mas não amadurece. Tem gente que reproduz, mas não sei o quê. Porque a reprodução, faz parte. Tem gente que com 15 anos já está reproduzindo. Minha mãe foi mãe da Nice, que não está hoje aqui, com 15 anos. Casou com 15 anos. Acho que foi mãe com 17. 16, Obrigado pela correção. Então, reproduz rapidinho, sabia? Você que não segura o seu filho, não. Você que não ensine ele, não. Né, Ale? Pai de adolescente. Como eu. Porque o fruto é natural. Mas você precisa ver que tipo de fruto que está dando. Porque alguém que cresceu só no tamanho, Denis, vai reproduzir o quê? A Bíblia diz sobre isso. Lucas 6,44. Rapidinho, irmãos. Não quero alongar muito. Hoje eu coloquei 2.800 palavras, tá? Lucas 6,44. Portanto, estou na RA. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhe figos de espinheiros, nem de arbrolhos se vindimas de uva. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, mas o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que o coração está cheio. Ou você produz uva, ou você produz espinho. Aqui a Bíblia está dizendo. Arbóreo é espinho, é uma árvore de espinho. E é isso que reproduz alguém que não maneja bem a palavra da verdade. Ou você põe frutos da vida, ou frutos que machucam as pessoas. Que tipo de fruto você está dando? Isso fala do tipo de preparo que você está. Se você está selecionado, que eu coloquei aprovado, é alguém que está selecionado, alguém que está pronto para a luta, alguém que está pronto para a batalha, alguém que foi testado e aprovado. Tem gente que, o último item aqui que eu falei do reproduz e agora que morre, porque esse é o sentido da vida: nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Tem gente que acha que não vai morrer. Tem gente que acha que a vida é eterna, porque eles vivem com uma displicência, num jeito tão ignorante de viver, que acha que a vida dele não vai ter fim, não tem responsabilidade com a vida. Vive como se não houvesse amanhã de jeito nenhum, e tô nem aí, eu deixo a vida me levar e a vida leva eu. É ou não é? Tem gente que tá velho, só que ainda não se enxerga como velho. Passou o tempo e ele continua ainda vivendo como menino, sem responsabilidade nenhuma. Eu quero dizer, você vai morrer, viu? Não vai ter como. E quando chegar aquele dia de prestar conta, ou você vai dizer, mas eu estava lá na igreja, eu até falava de Deus de vez em quando, e ele vai falar para você, não te conheço. Porque você não leva as coisas de Deus a sério. Então não basta ser velho, tem que participar. Não basta só ter tamanho, irmãos, você tem que estar junto. Você tem que abraçar, você tem que sofrer, você tem que chorar, você tem que lavar a louça, você tem que fazer tudo, irmão, você tem que estar junto. Senão, irmãos, o seu fruto vai ser espinho o resto da sua vida, e você vai morrer e vai dizer, o que eu levei dessa vida? Porque, irmãos, essa reflexão sempre tem que estar em nossos corações. Sempre que você passa em frente a um cemitério, saiba que um dia você vai para aquele lugar. Sempre é uma pressão passar em frente ao cemitério, não é? Você não liga? A morte está aí,
Para morrer só basta? Então, irmão, faça essa reflexão. Faça hoje, porque amanhã você não tem. Entregue hoje. Perdoe hoje. Reconcilie-se hoje, porque amanhã a gente não tem. Então, faça hoje para o Senhor. Depois nós vamos conversar sobre isso, mas tem gente que pensa que não vai morrer, como Himeneu e Fileto. Fala, Himeneu e Fileto. Aí eu te pergunto, você sabe quem são eles? Você lembra deles? Daqui a pouco nós vamos falar no contexto. Eu quero dar um exemplo de vida agora, e eu avisei ele que eu ia falar sobre ele, então ele não vai ser pego de surpresa hoje. Para falar do crescimento, de alguém, né, que nasceu, cresceu, daqui a pouco reproduz, envelhece e morre. Eu vou falar sobre o Asaf. Falei para ele. Hoje o Asaf tem 17 anos, irmãos. Uau! Vocês que acompanharam a nossa jornada desde o começo, lembra do Pezinho. Ô, Pezinho, vem cá, Pezinho. Agora está um pezão. Não pego mais no colo. Irmãos, esse ano, em novembro, ele faz 18 anos. Não é mais um menino. Eu pego no pé dessa criança. A Cris fala que eu pego no pé até demais. Acho que eu e o Ale, acho que sabe do que nós estamos falando, né, João? Irmãos, porque a gente está querendo formar o quê? Homens. Numa sociedade tão difícil, tão comprometida com as nossas crianças. O Ale me mandou um negócio que eu fiquei até, indignado, mas esperançoso, porque Deus tem levantado nós para pregarmos aos nossos filhos, aos nossos alunos. E eu sei que nós vamos transformar essa geração. Mas está assustador. Está assustador. O Asaf vai fazer 18 anos e ele já está sonhando com o quê, irmãos? Quando aquela criança, um homem faz 18 anos. Vocês são bons, hein? Ele já está querendo dirigir. Ele é apaixonado por Fórmula 1. Cadê o Thiago? Thiago da Fórmula 1. Cadê o Thiago? Está dando aula? Thiago da Nath foi para a aula junto com a Nath? Ah, é outro apaixonado por Fórmula 1, né? Eu já gostei muito. Depois o Ayrton Senna foi pro céu, aí eu... Irmãos, eu acordava de madrugada, eu não perdia uma corrida. Ayrton Senna do Brasil. Vocês lembram? Não, né? A maioria não lembra. Mas o legal do Ayrton, nem você, James, não lembra? Ah, vai, James, para de graça. Mas o legal do Ayrton Senna é que essa geração de hoje, ó, cantou com música do... A geração de hoje conhece o Ayrton Senna. Se eu perguntar para o Asaf do Ayrton Senna, ele sabe quem é. O cara foi tão importante, assim, naquilo que ele fez, que ele deixou um legado magnífico. Isso também é uma lição para nós. Que tipo de legado você vai dar? Só um obreiro aprovado deixa legado, sabia? Senão, irmãos, você vai virar uma poeira, um vento. Que, ó, quem foi o Dudu? Ah, Dudu? Ah. Então preste atenção. O Asaf está crescendo, irmãos. O meu bebê já não é mais um bebê. Já fala em querer ter um carro, as ideias. Eu falei, um Fusquinha tá bom demais, né, Pezinha? Começar com um carro ruim, você tem que andar com um alicate e uma... Não é ruim não, não é ruim não. Mas com um alicate e um pedaço de arame, você não fica na rua. Só quem tem Fusca ou teve Fusca sabe disso. Carro bom que não deixa ser na mão. Deixa eu pegar aqui o embalo. A gente que tem um bebê, irmãos, como aí o Daniel tem, o Dudu tem, quem mais tem bebê? O Hernandes tem. Acha que dá trabalho, né? Você não sabe que tem um adolescente. Trabalho nenhum, gente. Trabalho nenhum. É bom, tá assim toda vez com você, tá no colo. Aí quando alguém pega no colo, você vai lá e daqui que meu filho cuido eu, né, Tainá?
A Cris era igualzinha, por isso que eu tô falando. Mas isso não é trabalho. Trabalho quem dá é quando tá crescendo, irmãos. Porque agora eles querem sair. Eles querem ir pra shopping. Eles querem dinheiro. Quer que busca. Aí tem que ficar esperando na porta do shopping. Peraí, papai, que eu vou pegar só um sorvetinho. Aí, papai, faz um piquezinho. Trabalho, ele tem que trabalhar lá no sítio. Vai brincando, que é só piquezinho. Irmãos, a preocupação só vai aumentando. Só vai aumentando, né, Ariane? Você passou por isso, já tá com um jovem em casa aí. Mas é difícil demais, né, pô? Você tá com um adolescente em casa. E só quer agora curtir, pensa que sabe tudo ainda, às vezes, quando. Ainda quer dar bronca no pai. Falei, murcha aí, ó. Aí eles têm uma brincadeira e falam assim, dá uma seguradinha aí, ó. Aí eu pego as brincadeiras deles e falo assim, aí eu levanto a mão e falo assim, ó. Dá uma seguradinha, tá? Porque não é assim, não. Irmãos, não é fácil, mas ele quer sair sozinho, ele quer dinheiro, ele quer que leve e busque, ele quer que espere, e já fala que quer casar, não ainda, né? Mas já fala em casamento. Falei, meu... Eu posso dizer, Ale, e os meus companheiros de adolescentes aí, ó, que nós estamos vivendo um novo treinamento. Buscando maturidade de ser pai de adolescente. Não é fácil não, viu? Tenho que dizer, não é fácil não. Mas amém, eu sei que isso faz parte da nossa vida. Você que está aí com o bebê, então diga glória a Deus. Você vai chegar nesse lugar, fique tranquilo, fique tranquilo. Perguntas então para eu caminhar aqui, irmãos, que eu... Difícil pregar, viu? Rápido. O Asaf está pronto? Boa, Natinha. Muitas vezes ele acha que tá. E briga porque acha que tá. E fica nervoso às vezes porque acha que tá. Mas depois ele é um menino bom e ele põe a mão na consciência e fala. Aí depois ele fala, papai, mamãe, perdão. É claro, depois de um belo de um sermão ele escuta e ele vem, tá bom. Ele está pronto para dirigir? Não tem nem idade, mas de vez em quando ele pega o carro, ele manobra, ele tira da garagem. A gente tem que começar a colocar na mão dele para ele sentindo confiança, aprendendo. De vez em quando eu deixo ele lá na estradinha do sítio, levar até em casa. Ele precisa desenvolver perder o medo das coisas. Ele está pronto para casar? Claro que não! Bem longe disso. Você viu que a ênfase foi grande. A nega, então, misericórdia. Hoje não é vez da nega, né, nega? Hoje não. Lucas deu glória a Deus. Ele está longe disso, ele precisa amadurecer, irmãos, ele precisa estar pronto. Nós precisamos aprontar nossos filhos para o mundo. Nós temos que preparar eles, porque senão o mundo vem e cai, bum, e leva embora. Ensina a criança no caminho que devem andar, porque quando ele ficar grande, nós temos que tomar posse dessa palavra e ensiná-los. Porque se eles tiverem a palavra produzida, discernida, podendo manejar ela com sabedoria, irmãos, ninguém vai levar eles na conversa. O Asaf está pronto para trabalhar? Não ainda do jeito que um adulto, mas sim, ele já está pronto para trabalhar. Ele trabalha no sítio, viu, irmãos? Ele não trabalha como um funcionário que bate cartão, mas ele trabalha quando precisa dele. E assim, quando acontece alguns imprevistos, porque no sítio acontece imprevisto. Essa semana ao lago, não sei o que aconteceu, que bum, aí os peixes estavam morrendo, aí eu estava lá colocando água, ele desceu correndo, papai. Falei, é isso aí. Ele está pronto sim, porque ele tem 17 anos, irmãos. Com 17 anos, tem muitos aqui que já batia cartão e já era até registrado. Então, ele já está pronto.
Algumas perguntas mais. Ele já está pronto para viajar sozinho com alguém? De jeito maneira. Ele já está pronto para liderar? Eles já lideram na escola, sabia, essas crianças? Na escola ficam lá querendo ser levado. E tem, quando vai no passeio, tem uns lá que quer falar, vamos naquele lá, vamos lá, vamos lá. Eles não estão liderando? Então já lideram sim, não e sim. Mas já podem liderar sim, e liderar para o bem. No já e no ainda não. Boa, boa. E agora o último, e o mais sério, ou o mais... Ele já está pronto para reproduzir, e eu estou falando nesse sentido mesmo. Mas ele pode, não pode? Porque já está funcionando. Mas ele tem maturidade para isso? De jeito nenhum. Ele não tem maturidade para formar uma família. Ele não sabe nem o que é isso ainda. Ele pode observar, está vendo lá na casa dele como que é. E que tão grandes são as responsabilidades. Mas ele precisa ser melhor treinado. Ele precisa ser melhor preparado. Ele precisa arrumar um trabalho. Ele precisa terminar os estudos. Tem tanto processo ainda para ele passar na forja, na pressão, no medo, na escola, na faculdade. Para aí sim estar preparado. E dizer, estou pronto, fui aprovado pelos meus pais, porque o casamento é tipo isso, ser aprovado pelos pais e pelos pais da moça. Se não tiver aprovação nem de um lado e nem do outro, está errado. Estão comigo? Deixa eu beber água então. Tudo tem seu tempo determinado, como diz Eclesiastes. Debaixo do sol. Debaixo do sol. Ele precisa ter filtro solar. Isso aqui é só para quem está no estudo, né? Só para quem está no estudo. Porque se ele não tiver filtro solar para viver debaixo do sol, ele vai se queimar. Vai se queimar feio. Porque ele não vai estar pronto para receber isso ou para assumir isso. Se ele se aventurar em alguma coisa que ele não estiver pronto, o fruto vai ser arbóreo, espinho, vai ser sofrimento, coisa que vai ser antecipada, precoce. Arbóreo, espinho. Não se adiante, não se aventure naquilo que não é ainda o seu tempo para isso. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Você vai se machucar e vai machucar os outros. Porque não é tempo. Amém, pezinho? Amém, adolescentes? Amém, jovens? Amém, adultos, homens e mulheres? Então vamos, isso aqui foi só a introdução, viu? Vamos caminhar então em cima dessa base que nós construímos aqui, que é a base de você crescer, você produzir, você envelhecer e estar pronto para assumir as suas responsabilidades. Então, vamos ao contexto, né, tio Ké? Porque sem contexto não tem conversa. Vamos ler, é uma leitura longa, mas eu quero ler com você, porque você vai, depois dessa base, vai ser bem legal você estudar comigo 2 Timóteo 2. Paulo falando ao seu jovem discípulo Timóteo. Como a Cris disse há pouco, eu gostei dela falando que Paulo não podia ir, mas mandou o seu discípulo, que era jovem. Jovem, é com você o negócio. Olha para mim e fala, pastor, você é jovem. Fala. Fala, pastor, você é jovem. Fala, pastor. Você... Obrigado. Fala, pô. Fica aí olhando com essa cara de assustado. Porque a conversa é com jovem, irmãos. Você pode estar até velho, tio Ké, mas você tem que ser jovem. Porque senão o odre não aguenta a pressão. O odre, para aguentar a pressão, ele tem que estar sempre jovem. Sempre lavado pela água. Sempre hidratado com a palavra. Senão não aguenta.
tem uns aqui que não está aguentando, hein? Porque não está sendo jovem, está sendo velho. Vamos lá, ler comigo, rapidinho. Eu vou ler uma leitura mais rápida, tá? Não vou ler o título, não. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através das minhas testemunhas. Isto mesmo, transmite aos homens fiéis e também os idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Se você entra numa corrida, entra num campeonato ou no futebol, você tem que seguir as regras. Espera aí que eu perdi. As normas, aqui é normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Pondera o que eu acabei de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. E se negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. As falsas... Não, esse aqui é o título, né? Desculpa. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante a Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitem, exceto pela subversão dos ouvintes. Procura te apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem com que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, e entre os quais inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando, que a ressurreição já tinha se realizado, ou se já se realizou. Estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, irmãos, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todos os que professam o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeiras e de barro, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo purificar-se destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, ao seu dono, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé e o amor e a paz com que os que de coração puro invocam o Senhor. E repele
as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram, que fala de gerar, contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão aos que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecer plenamente a verdade. Amém, irmãos? A leitura é longa, mas ela tem um contexto muito bom e explica tudo por que Paulo falou: procura-te apresentar-te a Deus como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. O contexto aqui dessa passagem, irmãos, eu quero ler rapidinho. Como Paulo estava nessa situação? Paulo estava sozinho e preso, numa cela fria, abandonado por muitos. Como diz em 2 Timóteo 1,15 e 4,10 ao 16. Mesmo assim, ele estava com a sua fé firme, com a esperança e na recompensa eterna. Então quer dizer que Paulo estava preso, mas a palavra do Senhor não estava preso, mas ele não estava desanimado, ele estava firme. E Timóteo, um jovem pastor nos seus tempos difíceis. E Paulo queria encorajar Timóteo. Porque, pensa, como a Cris disse, os tempos são muito parecidos. Eles sofriam a mesma coisa que nós sofremos hoje. Eles eram perseguidos pelas mesmas coisas, talvez não tanto como eles sofriam mais, porque eles ficavam presos por causa do evangelho. E eu posso crer que logo, logo passaremos por isso também. Quem sabe se a igreja acorda. Os historiadores falam que talvez Timóteo era meio tímido. Pastoreava em Éfeso, onde havia muitos falsos profetas e perseguições. Paulo o anima para ele não se envergonhar do evangelho, mas ser corajoso, persistente e dedicado. O propósito dessa carta, irmãos, é fortalecer Timóteo diante dos grandes desafios que ele tinha no seu ministério. Encorajá-lo a guardar o evangelho puro, mesmo que aumente as heresias ao seu entorno. Ele tinha que se manter fiel, diferente de Himeneu e Fileto, que criam que já a ressurreição já tinha acontecido e estavam contaminando muitos irmãos. Confiar aos outros a palavra de Deus e ser fiel a ela. Alertar que tempos difíceis estavam aí e que muitos amantes de si mesmo e não da verdade estavam assim, crescendo. Os amantes, vai sair é o self puro, hein? E por fim, dar testemunho final de fé, como alguém que combateu o bom combate. Pois é. Deixa eu ver aqui que eu tinha que transmitir a fé com responsabilidade. Espera, irmãos, que eu estou achando aqui onde eu parei. Então eu queria agora que a gente desse uma olhada no contexto de 2 Timóteo. Alguns pontos que eu queria colocar aqui para a gente só frisar. Primeiro, Paulo orientava Timóteo a ele transmitir a fé com responsabilidade. O que ouviste de mim, ele disse. 2 Timóteo 2,2. Transmite aos homens fiéis que sejam idôneos para ensinar aos outros. Quer dizer, que Paulo ensinou a Timóteo tinha que transmitir aos outros, e aquilo que a Cris falou há pouco, e os outros transmitir aos outros. Ovelha gerando ovelha, ovelha ajudando ovelha, ovelha não depender da liderança para a igreja crescer.
Era isso que Paulo estava falando aqui a Timóteo. 2, eu coloquei 12 pontos aqui, irmãos. Estou no segundo e depois nós vamos caminhar para o fim rapidinho. 3 imagens boas do compromisso dele, ele ensinando a Timóteo. Primeiro, ele tinha que ser um soldado. 2 Timóteo 2, do 3 ao 6. Um soldado não se embaraça com as coisas dessa vida. Um bom soldado, alguém que cresce, alguém que está caminhando para ser alguém pronto, não fica se embaraçando com as coisas dessa vida. É como um atleta que segue as regras. E a regra é clara, como diz Arnaldo César Coelho, você tem que seguir. Nem todos que nem sabem quem é Arnaldo César Coelho. É só os caras do futebol. Você precisa seguir regras, irmãos. Nós estamos num mundo cheio de regras. E mais aqui ainda, porque o mundo está tão perdido que agora tudo pode. Mas aqui não. Aqui a regra é a palavra de Deus e nós temos que segui-la. E um lavrador. E aqui é bem legal, e eu acho que é um ponto que a gente pode frisar e fazer um comentário a mais. Trabalha duro, mas é o primeiro a comer. Uau! O que você entende sobre isso quando Paulo fala assim, o lavrador, ele não pode ser impedido de comer daquilo que ele trabalhou. E sabe o que isso fala, James, para mim, Paulinho? Alguém que está junto com a gente, ele participa com a gente, ele sofre com a gente, é alguém que ministra com a gente, que está junto com a gente. O cara não faz nada, ele não participa de nada e quer estar no púlpito. Não vai ter. Eu sei que é uma afronta, mas eu não posso deixar de pregar a palavra. Você não participa do estudo bíblico? Você não está no Despertamente? Você não está no grupo de oração? Você não está em nada. E fica pleiteando lugar nas casas, ser convidado, ser incluído. Aquele que planta também come. O que não planta, não come. Cada imagem mostra uma dimensão do compromisso cristão. Foco, integridade e esforço. Quem serve a Deus precisa ter disciplina, resistência, fidelidade no processo. Ele lembra que Cristo ressuscitou. Lembra que, em 2 Timóteo 2,8, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Portanto, Paulo traz Jesus como centro da mensagem e da nossa motivação. Tudo que fazemos deve ser ancorado na realidade da ressurreição de Cristo. Isso é a nossa missão. É aquilo que eu falei, você passa em frente ao cemitério, você não vai ficar com medo. Porque você sabe, se você morrer, irmãos, você está na missão e você vai acordar com Cristo. Então, Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos com Ele. Paulo fala, a palavra de Deus não está presa. 2 Timóteo 2,9, a palavra de Deus não está algemada. E por mais que Paulo esteja preso, e por mais que às vezes você não pode expressar, e talvez você queria pregar lá na escola, no trabalho, mas te proíbem, a palavra de Deus não está presa, a sua vida é uma pregação. E eles vão ver em você esperança, eles vão atrás de você para buscar essa esperança, mesmo que te calem. Paulo estava preso, mas o evangelho continua livre e ativo. Circunstância não limita o poder da palavra. Ela continua transformando vidas, e mesmo nesse tempo difícil. 5. A fidelidade de Deus é inabalável. 2 Timóteo 2, 12 e 13. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. E se negarmos, Ele por sua vez não negará. Se formos fiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode se negar a si mesmo. Deus continua fiel mesmo quando nós falhamos. Sua natureza é imutável. Confiar na fidelidade de Deus nos dá segurança e esperança, mesmo em tempos de fraqueza. Mesmo que você se sinta fraco,
Mesmo que você se sinta imponente, sabe? Eu não consigo fazer nada. É dessa maneira que Deus gosta de agir, porque quando estamos fracos, é que Ele está forte sobre nós. 6. E aí é onde chega no versículo. Apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Prepara o significado, por favor, Bruna. O ponto, um chamado à excelência espiritual e doutrinária. Você precisa estar douto. Você precisa estar, profissional. PhD. Precisamos de PhD neste lugar, o PhDs do Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa estudar a palavra, você precisa se dedicar à palavra, você precisa comer a palavra mais do que comida e bebida. Essa é a razão. A palavra aprovado do grego, coloca aí para mim, por favor, é dokimos. Eu acho que é, irmãos, o meu grego não é tão bom. Dokimos, que tem, eu vou ler aqui, depois eu leio essa outra, autenticado. Sabe quando é dupla autenticação? Passou por a prova, aí continuou. Testado e aprovado após prova. O autenticado, o verdinho lá no Instagram, ou no Facebook, no WhatsApp, que é autenticado, é por teste e prova. Passou pela prova e foi aprovado. Isso era testado, irmãos, é bem interessante, para metais preciosos, que passava por fogo. Para considerar genuíno, tinha que queimar. Vocês estão fugindo do fogo? Você é o primeiro a fugir do fogo? Como você vai ser aprovado se você tem medo do fogo? O fogo da presença de Deus é ela que nos purifica. Tem que ser testado e aprovado. Se tem impureza, só o fogo vai tirar. Também usada para descrever aprovado porque foi examinado. Como os nossos diáconos, por exemplo, estão sendo examinados. Não é por mim? Não. É para a comunidade também, mas primeiramente por quem? Por Deus. Agora vamos ler. Aprovado. Particularmente de moeda ou dinheiro, que eles querem dizer. Agradável, aceitável. No mundo antigo, não havia sistema bancário, como nós conhecemos hoje. E o seu dinheiro nem seu dinheiro em papel. Tinha que ser feito de metal. Aquecido, até se tornar líquido. Aquecido até se tornar líquido. Despejado num molde, que a gente tem que se parecer com Cristo e não com o mundo. E depois tinha que se esfriar. E depois que esfriasse, ele passava por uma esmerilhadeira, por uma politriz, por algo que arrancava as rebarbas. Olha o processo, é curto. Passa pelo fogo, derrete como se não tem nada, arrancou tudo a impureza, só ficou o cerne do negócio, só o que é bom. E aí depois, deixa esfriar para ver se vai ficar bom mesmo, senão não derrete de novo. E aí vai passando, né, Tiqué? E aí depois que derreteu, coloca no molde. O molde que é de acordo com a palavra, de acordo com o que é exposto, vai te amoldando, vai te formando. E aí depois que te formou, ainda fica umas rebarbas, irmão. Aí sabe o que acontece, Lucas? Aí é onde chegam os irmãos e lixa. A politriz é os irmãos, é a comunhão. Para ficar bom tem que estar aqui. Para ficar bom é aqui, irmãos. Só assim você vai ser formado e aprovado. Fugiu do fogo é fugir também da esmerilhadeira. Fugiu da comunhão, não vai estar pronto. Não basta ser legalzinho, tem que ser confiável. Porque foi testado e aprovado. Foi examinado. Deu para ele fazer algo e ele fez com êxito. A quem Timóteo devia ser aprovado? Por quem
que ele estava sendo aprovado? Por quem que Paulo estava falando para ele? Seja aprovado. Por quem? Pelo Paulo? Paulo estava preso. Pelos irmãos da igreja? Por quem? Por Deus. Não diante dos homens. A motivação de Timóteo não era a popularidade. Como é que fala? Popularidade. Nem tem a língua enroscada, Rô. Não era, irmãos. Ele estava preocupado em outra coisa. Não era agradar a liderança. Apesar de que tem que agradar, né? Nem sempre. Mas era receber a aprovação de Deus. Nosso padrão, irmãos, não é se comparar com os outros. A nossa comparação não é ter uma fidelidade pessoal, mas sim diante de Deus. Deus vê o coração. Deus vê os bastidores. Deus vê o zelo, a verdade, aquele que você acorda de manhã e sim, você faz o devocional. É isso que Deus vê. Deus vê quando você está andando no carro e você não olha no espelho para ver, isso aí. Deus não está preocupado na hora de você estar atendendo o telefone, não está precisando mentir para vender, irmãos. Esticar. Deus vê o particular, Deus vê como você trata a esposa, Deus vê como você trata o marido, Deus vê como você faz com os filhos. É isso que te forma, irmãos. Não é só aqui. Não é só aqui. O obreiro não pode se envergonhar. Alguém que faz o serviço com excelência, dedicação e transparência. É alguém que vive o que prega, que estuda com sinceridade, que ensina com responsabilidade. Aprovado é alguém que mexe bem com a palavra, que se sabe, pode manejá-la como um artesão. Sabe aquele cara que faz um desenho lindo com a madeira, com uma talhadeirinha e um martelinho, sabe? Com a paciência. Isso é um trabalho de pastor, irmãos. O pastor faz assim porque demora, irmão. Demora a ler. E a gente fala, e a gente prega. É um trabalho de artesão, né, Natinha? Mas parece que não vai. Mas a gente insiste, mas de novo. E a gente desiste. Artesão. Maneja bem. Do grego, ortotomeu. Eu acho que é isso. Cortar reto. Um pedreiro que alinha a parede fielmente. Que aponta o ensino claro. Fiel ao texto, ao original, sem nenhuma distorção. Eu não preciso falar para você que você é meu lindo. Para você ficar na igreja. Eu posso falar a verdade para você. Estudo sério, coração puro, dedicação à verdade. Alguém que está em formação para se apresentar aprovado, evita conversas fiadas, conversas tolas e destrutivas. 2 Timóteo 2,16. Evite conversas inúteis, profanas, pois produzirão maior impiedade. Aqui está dizendo que vai produzir para você ruim e para aqueles que dão ouvido a você. Falar à toa, discutir por vaidade, dar palco a heresias, gera contaminação espiritual. Irmãos, a língua tem poder. Devemos falar com sabedoria. Alguém que maneja bem a palavra não vai ficar falando mal do pastor Alê, irmãos. Nem da pastora Camila. Porque isso faz mal para o corpo. Por que falar mal do Paulinho, que ele errou a nota? Vai falar mais mal do pastor, que erra mais.
Não fale mal, irmãos. Fale com sabedoria. Repreenda quem chegar em você falando mal de alguém. Irmãos, aqui não, viu? Aqui da minha família você vai falar mal. Da onde a gente come, da onde a gente bebe, da onde a gente se diverte, da onde a gente cresce, da onde Deus está nos preparando para encarar esse mundo e nosso ministério. Eu não. Aqui não. E se eu souber que você está falando para alguém, eu vou te caguetar. Isso aí é um cagueta bom, né? Vou falar pro pastor que você é alguém que está aí, proferindo mentira. Como fez Himeneu e Fileto. Só lá em Morato tem Himeneu e Fileto. Aqui não. Eles eram pessoas que distorciam a palavra e pregavam que a ressurreição já tinha acontecido. Eles distorciam a palavra e juntavam a turminha para o lado deles. E Paulo falou para ele, sai de perto dele. Esse Himeneu é o mesmo amigo de Alexandre, que no capítulo anterior, Paulo fala assim, eu entreguei Himeneu e Alexandre a Satanás. Para que, quem sabe? E aqui, alguns estudiosos dizem que talvez Alexandre tinha se arrependido, por isso que ele não estava mais andando com Fileto. E quem sabe? Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. Você está vendo, irmãos, o perigo que é falar mal da igreja? É um câncer, faz mal tanto para quem fala, para quem dá ouvido. Diga para o seu irmão, está repreendido em nome de Jesus. Toda a conversa fiada na nossa comunidade. O câncer está repreendido. Paulo cita esses dois como exemplo de heresia, que contaminava e estava destruindo a fé de outros. Estava ensinando que a ressurreição, possivelmente espiritual, era simbólica, que não era real, que era uma ressurreição simbólica. Tinha negado a futura ressurreição do corpo. Olha só que perigo! Como está em 1 Coríntios 15. A heresia é comparada a um câncer, irmãos. Gangrena. Começa pequeno, mas espalha e mata todo o corpo. Se não for tratado. Falsos ensinos não são opiniões diferentes. Porque numa casa tem diversas opiniões. Sim, é claro. Mas nada contra a verdade. A Cris colocou um textinho no Instagram dela. Qual que é o texto mesmo? Fala do amor, da caridade lá. Como é que é o texto? Ou caridade, né? No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, caridade. Viu? No essencial, unidade. Nós temos que ter o mesmo parecer no que é essencial, no que é a palavra. Não tem essa, eu não creio assim. A palavra diz, irmão. Agora, no que não é essencial, a gente pode ter costumes aqui que em outra igreja não tem, irmãos. A gente pode ter o festival narniano e outras igrejas não tem, irmãos. Não é essencial, irmãos. Mas no demais, caridade, amor. O amor é tudo, irmãos. O amor é base, o amor é... Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, vou correr, senão eu não consigo terminar. Eu estou no 9 ainda, tem mais 3. O fundamento firme é o Senhor. 2 Timóteo 2,19. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Aleluia. Uma base espiritual inabalável. Deus conhece os seus filhos.
aquele que pertence a Deus se afasta do mal. Aquele que pertence a Deus procura te apresentar-te a Deus aprovado. Aquele que pertence a Deus e Ele conhece, e por isso que você está aqui nesta tarde, irmão e irmã, por isso que você está aqui, porque você pertence a Deus, e Ele ainda insiste em você, Ele ainda te ama e te repreende, procura te apresentar-te a Deus aprovado. Quem pertence a Deus se afasta do mal e vive uma identidade clara. 10. É um vaso de honra. Essa parte é bem legal e eu acho que vale a pena a gente trabalhar sobre ela. Porque aqui Paulo fala que numa casa tem utensílios de ouro e prata, ou vasos importantes, vaso de ouro, vaso de prata, mas também tem vasos de madeira e de barro. É isso que ele fala? É isso, né? De madeira e barro. Uns para honra e outros para desonra. No nosso meio, na igreja do Senhor, tem todo tipo de vaso. Mas não é vaso que o pastor escolheu para honrar. Eu vou pegar o Dudu, porque agora eu quero que ele seja honrado na igreja. Vai ser um vaso de ouro, porque eu vou transformar ele em ouro. Não. Diga misericórdia, pastor. Aqui Paulo dá a lição para que você pode ser um vaso de honra na casa de Deus. É só você obedecer, né? É só você se purificar. É só você discernir e manejar bem a palavra de Deus, porque não tem como você não ser um vaso de honra. Mas o que diz um vaso de honra, senão aquele que tem luz, que o mundo está procurando? Você quer ser que tipo de vaso? Dedique-se à santificação. Que essa faça parte da sua vida. Que o mundo veja esse vaso brilhando, esse vaso de ouro, porque foi queimado, tratado, moldado e lixado. E pode se apresentar a Deus e aos homens. Você quer ser esse? Eu quero, em nome de Jesus. Uma aplicação bem interessante. Purificação, santificação, vaso dourado, vaso de ouro é um processo, diga, pessoal. Eu não consigo fazer você virar um vaso de ouro. O meu papel é pregar. O meu papel é ensinar. O meu papel é discipular. Mas se você não levar a sério aquilo que você aprende, você sempre vai ser esse vaso de barro e de madeira. Paulo ensina Timóteo a ensinar com mansidão e paciência. Ele fala, os servos de Deus não convém, 2 Timóteo 2, 24 e 25, não convém brigar, mas sim ser brando, apto a ensinar e paciente. É isso, irmãos. Você não está aqui para brigar com os outros, você não está aqui para discutir e nem aplicar a sua razão acima de todas as coisas. Não, você precisa ensinar até os mais bravos, até os mais nervosos, até os pior, com maturidade, com mansidão, com paciência. Tenha paciência comigo. Aleluia. 12. Ser um servo aprovado é viver diferente. Aí Paulo diz a Timóteo no capítulo 2, versículo 22. Foge dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a paz e o amor. O amor eu coloquei. Paulo orienta Timóteo a fugir do pecado da juventude, porque, como eu disse, Timóteo era jovem. Era um pastor jovem. Viu, Dudu? Dudu, você é um jovem. Natinha, um jovem mais ou menos. James, não sabe nem quem foi o Ayrton Senna. Jovem. Salgadinho, não. Jovem, vocês são jovens e você tem que se apartar dos desejos da carne, irmãos, das paixões da carne. É só assim, irmãos, e isso é uma luta diária. Todo dia. Até agora, irmãos, até agora. Você sabia que essa semente pode cair em terra dura e vir o diabo levar e você não ir embora com ela, germinando nada na sua vida?
porque você não dá ouvido a ela, e você está resistente, você não deixou a água do Senhor preparar essa terra, então você está sujeito a ir embora do mesmo jeito que entrou. Não faça isso, não faça isso, foge dos desejos, não deixa ser capturado, não deixa ser enganado. Paulo orienta Timóteo a fugir, buscar as virtudes cristãs, ser um obreiro aprovado, evitar o mal, mas correr em direção ao bem, junto com os outros, sabe? Ser uma igreja unida, ser uma igreja que participa, uma igreja que soa junto, que chora junto. Você não precisa vir só no dia da oração do seu grupo, você pode vir orar. Irmãos, a verdade é que a gente precisa se apresentar a Deus de verdade. Nós temos sido negligentes, temos sido, sabe, crentes que deixa a vida levar e não se compromete, foge, não negocia com o pecado, segue em direção àquele que te regimentou, segue as regras, obedece. A jornada em comunidade com os que invocam o Senhor em verdade. Um servo aprovado vive de forma diferente. Ele não é conhecido pelo que evita, mas por aquilo que ele busca. Eu não estou pecando, pô. Não, a sua vida é demonstrada por aquilo que você está buscando. E você está buscando coisa errada, eu quero te dizer. Você busca coisas desse mundo, você se envolve com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. Então é o que você busca que fala sobre você. E para encerrar, irmãos, eu quero aplicar um teste com a igreja. Pedi para o meu amigo, estava falando aqui, ó, aqui. Meu amigo Chat promoveu um teste, e ele fez um teste, e eu queria ler esse teste. E eu queria que você respondesse com sinceridade no final desse teste. Como que você está se apresentando a Deus? Vou fazer as perguntas e você diz aí no seu coração se sim ou não. 1. Minha motivação está em agradar a Deus ou aos homens? Procura te apresentar-se a Deus. Eu sirvo porque eu amo a Deus ou porque eu quero ser visto e reconhecido? Eu ainda estou na pergunta 1, tá? Essa aí é uma ênfase da pergunta 1. Minha identidade depende da aprovação dele ou da aceitação das pessoas? Quando eu falo dele, Deus, a minha identidade depende da aprovação dele, Deus, ou da aceitação das pessoas. Então, eu sirvo porque amo a Deus ou porque quero ser reconhecido? Minha identidade depende de Deus, da aprovação dele, ou da minha aceitação na comunidade? 2, pergunta 2. Vai respondendo sim ou não aí, que eu quero saber o resultado pessoal seu. 2, eu devia ter mandado para o Edinho essas perguntas, né? Mas tá bom. 2, tenho buscado viver com integridade e pureza? Como um obreiro que não tem o que se envergonhar? Há alguma coisa oculta na minha vida que causaria vergonha se viesse à luz? Há alguma coisa oculta na minha vida, ou que eu não tenho que se envergonhar, que causaria vergonha se Deus de repente mostrasse para toda a comunidade? Boa pergunta essa, né? Segunda ênfase. Minhas palavras e atitudes combinam com o que eu prego, do jeito que eu ando e do jeito que eu ensino as pessoas? Aquilo que eu falo combina com as minhas atitudes? Ou com como eu ensino meus filhos, os meus alunos? Ou aquilo que eu lidero no meu trabalho? Pergunta 2. Pergunta 3. Tenho manejado bem a palavra da verdade? Que maneja bem a palavra da verdade. Escuta, tenho dedicado tempo para estudar a Bíblia com profundidade e reverência?
Ensino a palavra com fidelidade ou modo conforme a minha vontade e conveniência. Evito conversas tolas, discussões inúteis e ensino o que realmente edifica. Pergunta 3. Pergunta 4. Vocês estão comigo? Estão comigo, né? Tenho sido aprovado em meio às provações? Tenho sido aprovado em meio às provações? Que fala de docmos, aprovado após ser testado. Ninguém é aprovado sem antes passar por uma prova. ênfase 1. Tenho passado pelas dificuldades com fé, ou me deixo vencer facilmente? Minha fé se fortalece na luta, ou me afasto de Deus quando sou aprovado, ou passo pelo teste, ou passo pelo fogo? Pergunta 4. Pergunta 5. É só 5 perguntas, tá, irmão? Não vai ser 10, 12, fica tranquilo. Tenho fugido do pecado e seguido bem? 2 Timóteo 2, 22. Eu fujo daquilo que me afasta de Deus ou fico brincando com o perigo? Eu sigo a justiça, o amor, a fé, a paz com os outros que buscam a Deus? Ou eu busco o que eu quero? Perguntas elencadas. A minha pergunta é: se você respondeu sim para todas favoráveis a Deus e não para você, ou você disse sim às respostas favoráveis a você e nenhuma favorável a Deus? Ou fez um equilíbrio aí? Como é que está o seu teste? Com sinceridade, como foi as suas respostas? Houve falhas? Temos falhas aí apresentáveis? Sim ou não? Mas isso não é para condenação. Isso é para um convite ao arrependimento e ao alinhamento com as coisas de Deus. Deus não aprova os orgulhosos, mas dá aos humildes a oportunidade de ser transformados e moldados. A minha oração para você, e eu encerro aqui, é que você procure te apresentar a Deus como um obreiro aprovado. E um obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade, que aceita a provação, que aceita o fogo, que é lixado no meio dos irmãos, não foge da lixa e cresce e vira um vaso de ouro e de honra na presença de Deus. Feche seus olhos. Um minuto de meditação. Pergunte aí para você, homem, para você, mulher, você jovem, você criança, adolescente, você tem sido ou tem crescido como um obreiro aprovado? O segredo você entendeu aqui, eu não preciso ficar explicando e martelando todo o tempo na sua cabeça. Você sabe o caminho. Você não anda porque você não quer. O Senhor te oferece, nessa tarde, uma oportunidade. E eu costumo sempre dizer, a oportunidade é careca. É um tempo de mudança. O Senhor não vai te entregar nada. Assim como Asaf quer dirigir, eu não vou dar um carro para ele dirigir se ele não estiver preparado. Eu não quero perder meu filho. O Senhor tem para te dar. E Ele quer te dar.
Ele quer te fazer um vaso de honra. E não só aqui na comunidade, mas também na vida, irmãos. Ele quer te dar aquilo que você quer. Busca, segundo é claro, a vontade dele. Porque a vontade dele é boa. E os planos do Senhor são perfeitos. Ele diz que os pensamentos deles ao nosso respeito são bons e não maus. E por que você insiste ainda em andar na sua força? Por que você ainda insiste em ficar patinando no mesmo lugar? Medite comigo só um segundo. Não ande mais como você está andando. O Senhor quer fazer dessa igreja uma igreja poderosa, uma igreja viva, uma igreja que é eficaz na palavra dEle. E você faz parte disso porque você está aqui, você está aqui, você está aqui. Deus está investindo em você. Deus faz você passar por esta prova, irmão, irmã. E passar por esse fogo, por essa provação, por esse tempo de escassez, ou esse tempo, sabe, de vergonha, de afastamento, e você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu. E hoje o Senhor te fala, assim, abertamente ao seu coração, abertamente dentro de você, porque a palavra é uma faca, irmãos, e ela muda a nossa história, é como um rema, ela muda a nossa direção, e hoje Deus te oferece, mude a direção. É um tempo novo, e Deus já começou, como diz Isaías, Ele já começou, Ele tem falado, e todo domingo falado, e nos devocionais falado, e às vezes você abre a Bíblia e Deus fala e você parece que não quer ouvir. Deus está falando, irmãos, Deus está falando, e Ele está insistindo, Ele está insistindo comigo, com você. É tempo de mudança, adolescentes. É tempo. Chega de ficar boiando na igreja. Chega de ficar só de corpo presente aqui. Não foi para isso que Deus te chamou. Você não espera todo domingo, para só estar com os amigos. Não, é tempo de construção. É tempo de alinhamento. É tempo de mudança. É tempo de arrependimento, irmãos. É tempo de crescer. Chega de ser menino, chega de ser menina, de ficar levando essas conversinhas fiadas de que não engrandece, não soma, não constrói, só destrói o corpo de Cristo. Faça um marco sobre a sua vida nesta tarde. Hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te chama, irmãos, eu não vou chamar você aqui na frente. É uma atitude sua agora, minha. Eu preciso de mudança. Isso aqui é um chamado para toda a igreja, não é só para mim, não é só para você que está aí se achando a última bolachinha do pacote. É você sim, mas é eu também. Se você soubesse o que Deus pode fazer através de mim, através de você, você não brincaria de ser crente, você ia ser crente de verdade. O que Deus pode fazer em Ferraz, nessa comunidade? A nossa voz pode ser ouvida no mundo inteiro. Se nós manejarmos bem a palavra da verdade. A minha oração, irmãos, a minha oração, irmãs, a minha oração, igreja, a minha oração, adolescentes, jovens, crianças, a minha oração é que você não faça dessa palavra mais uma palavra, mas que você leve a sério isso. Faça um propósito aí agora. Põe a mão sobre o seu coração. Diga aí, profetizando, eu sou um maduro. Diga aí, eu sou uma pessoa que manejo bem a palavra. Isso é profético na sua vida. Toma posse do que você falou agora. E não viva mais com medo.
Toca, Deus. Toca os meus irmãos. Toca a minha vida, toca minhas irmãs, toca, Pai, os adolescentes, toca os jovens, toca as crianças, Pai. Toca, não queremos mais ser igual, Pai. Não permita que a gente continue, Pai, patinando e vai passar anos, Pai. A igreja tem mais um ano aqui neste lugar, Pai, e a gente tem tantos sonhos, tantos projetos a ser realizados e não realizamos porque nós não deixamos ser lixados, não deixamos, Pai, ser confrontados, não ministramos em nós e através de nós somos, Pai, tão mererés, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.